Meus amigos, que final de semana de extrema importância para o nosso Esquadrão de Aço. Bahia venceu a equipe do Palmeiras pelo placar de 1-0, jogo esse aí na Arena Fonte Nova. O narrador chegou a comentar aí que o Bahia venceu o melhor visitante do mundo, né? O Palmeiras, que tem aí uma excelente pontuação quando joga fora dos seus domínios. E o Bahia venceu e convenceu. Foi excelente também do ponto de vista dos seus adversários, né? Tanto o Botafogo quanto o Mirassol perderam as suas partidas. Ambos estão aí na frente do Bahia na classificação e isso ajuda bastante aí o Bahia a galgar novos patamares aqui para frente. E caso, claro, tenham aí um resultado positivo. O Bahia que enfrenta agora a equipe do Botafogo, que é a equipe que está ali em quinto. O Bahia hoje se encontra na sexta colocação. Então esse resultado aí do Bahia vencer e do Botafogo ter perdido foi excelente. No vídeo de hoje a gente vai falar bastante aqui sobre o que foi essa partida. Teve chororô do lado de lá, Abel Ferreira reclamando do gramado, né? Tiveram algumas outras questões aí também de arbitragem que a gente vai comentar no vídeo de hoje, mas não sem antes fazer aquele bom e velho pedido, né, rapaziada? Chegaram até aqui já sabem, ó, senta aí o dedão maroto no like, se inscreve no nosso canal pra gente atingir a meta de 37 mil inscritos aqui na plataforma, beleza, rapaziada? Sem mais delongas, bora pro que interessa, bora pro vídeo de hoje. Pois é, a gente já falou aqui sobre o triunfo do Bahia de 1-0 contra a equipe do Palmeiras. Falamos aqui que o Botafogo e o Mirassol perderam e a cerejinha do bolo foi aí o nosso rival ter perdido por 3-1 para a equipe do Grêmio, né? Resultado esse que fica apenas para as questões folclóricas, para as questões anímicas de nós torcedores, porque não foi um resultado que influencia diretamente nas nossas pretensões do Campeonato Brasileiro, mas serve sim como um enfeite aí, né? Como uma questão mais de massagem no ego. Pois é, meus amigos, o Bahia venceu a equipe do Palmeiras. Foi um jogo, sobretudo no primeiro tempo, um tanto quanto de estudos, né? Ambas as equipes ali não se expuseram muito, né? Então não foi um primeiro tempo muito agradável aos olhos de se ver, né? Mas o Bahia mostra que, tendo algumas peças importantes no seu elenco, pode melhorar assim a situação, que foi o caso do Ademir, que entrou aí no segundo tempo, conseguiu numa jogada individual e com bom lançamento do Ronaldo, né? Finalmente o Ronaldo aí ajudando positivamente o nosso time. Ademir recebe no X1, dribla ali a zaga e consegue fazer aquilo que ele tem muita dificuldade de fazer, que é finalizar bem. E ele dá uma tamancada de chapa ali, não dá para o Everton, e fez um golaço para o nosso Esquadrão de Aço, né? Agora é aquela situação também, né, rapaziada? A gente precisa que alguns jogadores voltem a performar, que voltem a estar em condições de jogar, perdão, porque a gente sabe que o nosso elenco é muito limitado. A gente viu que alguns jogadores do Palmeiras saíram aí lesionados dessa partida e eles têm banco para poder repor. E a gente, infelizmente, tem alguns jogadores aí impossibilitados de jogar, que é o caso do Eric Pulga, o Caio Alexandre, o Canu, o Eric, o Lúcio, que acabou de ser vendido. Então o Bahia, isso melhora ainda mais o nosso triunfo frente ao Palmeiras, justamente por causa dessas deficiências que ainda temos no nosso elenco, né? Tudo bem que a gente só está participando de um campeonato, agora fomos eliminados dos demais, só temos agora o Campeonato Brasileiro para a gente focar. Palmeiras está aí na semifinal, né? Passou do River Plate lá na competição que é a Copa Libertadores. O time está um pouco mais extenuado, mas isso não é desculpa, porque a gente sabe que o calendário dos clubes brasileiros passa por essas questões, né? O Bahia até pouco tempo atrás também estava participando de quase 5 competições, né? Copa do Brasil, Nordeste, estava também na Libertadores, foi para a Sul-Americana, né? Campeonato Brasileiro, e teve também o estadual, né? Então participou de 6. Não obstante o fato que hoje nós temos tantas baixas aí no nosso elenco e que fazem sim falta para o decorrer da competição, né? Com relação à partida de ontem, a gente viu na entrevista coletiva do treinador do Palmeiras, o Abel Ferreira, reclamar bastante do gramado e tomou uma invertida de Rogério Ceni, né? Rogério Ceni disse que se o gramado prejudicou alguma das equipes, obviamente prejudicou o Bahia, porque o Palmeiras joga muito
com um estilo de jogo de lançamento, né? Com bolas aéreas e direcionadas ao ataque, enquanto o Bahia começa as jogadas sempre ali com a defesa criando para o meio de campo até chegar ao ataque. Então, um gramado ruim prejudica muito mais uma equipe que joga nesse estilo do que uma outra que joga com lançamentos, né? Então deu essa alfinetada aí o Rogério Ceni, que venceu as duas partidas contra o treinador Abel Ferreira, né? Tanto jogando fora como dentro de casa, pelo mesmo placar de 1-0. E o Rogério acaba virando aí uma dor de cabeça pro Abel Ferreira, meus amigos, porque já vai criando aqui uma rivalidade entre os dois treinadores, né? Com certeza no próximo confronto já pode sair mais faíscas do que vem saindo, já que o Abel acumula sucessivos resultados negativos, principalmente contra o nosso treinador Rogério Ceni, que no meu ponto de vista ontem acertou no quesito principal, que foi não ter escalado dois jogadores que não vêm performando, que é o Cauli e o Iago Borducci, né? Esses dois jogadores que vêm sendo muito criticados com razão pela nossa torcida, porque não vem performando o que se espera desses jogadores, e só o fato de Rogério não ter colocado esses jogadores em campo já ajuda tanto da parte anímica da torcida continuar apoiando o time, como também da questão do resultado, né? Místicas à parte, esses jogadores não entraram, o Bahia conseguiu performar, que assim continue e que eles consigam se recuperar dessa má fase que vive, né? Na contramão dos fatos, quem vive numa fase excelente é o Sanabria, né? Que jogador, que achado do Bahia, né? Que contratação. É um cara que não tem medo de ir para cima, ele busca responsabilidade, tem alguns erros ali de finalização, do passe mais aprimorado no final, mas no que se refere no 1x1 ali, meu amigo, é difícil tomar a bola desse jogador, e o Giaia ontem teve muito trabalho, tomou uma canetinha descarada, né? Que foi um dos lances mais bonitos aí, inclusive, dessa rodada, né? Então, ponto positivo pro pro Sanabria, pro Ademir, obviamente, que entrou depois de passar muito tempo lesionado, voltou como se tivesse, né? Como se não tivesse saído em momento algum, né, e conseguiu levar o Bahia a esse triunfo. E o Ronaldo também, que salvou, tanto executando algumas defesas importantes, como também dando a assistência para o gol aí do Ademir, né? Então esses foram os destaques positivos dessa partida. Destaque negativo para mim fica aí ainda com o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, rapaziada, é o jogador mais importante que a gente tem no nosso elenco hoje, com relação a ser a referência. E infelizmente ele não tem rendido aquilo que se espera, fazendo com que isso gere aí uma lacuna para as próximas temporadas, né? O Bahia precisa cair em campo para buscar urgentemente um substituto para esse jogador, porque ele é o 10 do Bahia, ele é o jogador titular absoluto. Então a gente não pode ter o cérebro da equipe sem funcionar da melhor maneira possível, pelo menos não estar na mesma sintonia de outros jogadores, como por exemplo o Sanabria, como a gente citou aqui, né? E aí fica essa dor de cabeça positiva, né? Será que quando o Pulga voltar, será que será o Pulga aí o titular da partida? O Rogério Ceni irá se manter aí com o Sanabria? Será que o Rogério vai entrar com os dois? Porque tem o Ademir também pedindo passagem aí. Esse tipo de dor de cabeça que a gente gosta de ter, e todo treinador idem, né? Pois é, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Uma análise sucinta sobre a partida de ontem, algumas perspectivas de futuro. Bahia enfrenta a equipe do Botafogo, que está ali em quinto colocado, ambas as equipes com a mesma pontuação aí. Então a gente tem que chegar e vencer essa partida. Bahia que não contará com o Acevedo, né? E a gente já não tem o Caio Alexandre, muito provavelmente iremos aí de Rezende como titular nessa posição, beleza? Deixem aqui nos comentários o que é que vocês acharam desse triunfo de ontem. Eu me despeço de vocês por aqui. Peço encarecidamente que vocês deixem o like e se inscrevam também no nosso canal, beleza, rapaziada? Tamo junto, misturados, a gente se vê na próxima. Valeu, fui!